Gente, eu fiz o passo a passo dessa pantufinha, muitas pessoas gostaram dela, conseguiram fazer perfeitamente, mas poucas aí não conseguiram, tiveram dúvidas, devido aos comentários, claro, respeitosos, eu vim fazer o passo a passo, detalhado, para você conseguir fazer essa base direitinho, tirando todas as dúvidas. Já vou aproveitar e já vou deixar ela gravada para todos os modelos que eu vim trazer. Aí ela fica bem explicadinha, fica até melhor. Aí eu vou fazer para vocês esta base. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo passo a passo dela fechada nessa parte da frente. Essa é de dedinho de fora. A próxima será os dedinhos todos do pé tampadinho. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não viu o passo a passo dessa pantufinha, eu vou deixar o link aqui abaixo. Abaixo desse vídeo aqui, você clica em mais, vai estar o link dela, vai te levar direto no vídeo para você poder fazer. Aqui no canal, os trabalhos é apenas o passo a passo para que vocês possam fazer. A minha intenção não é vender. Tem gente me procurando, querendo encomendar. Então façam, vendam, ou para vocês, né, para o uso. E tem gente que me pergunta qual o preço que eu vendo. Gente, é exclusivo, estou fazendo para vocês aqui no canal. Eu não saio nem da porta daqui de casa. Os próximos trabalhos é a mesma coisa. Até aqui na minha região, esse tipo de trabalho, eu vou ver quais que eu vou estar vendendo aqui na minha região. Então, aproveitem, na região de vocês aí, exclusividades, né? Então, as pessoas vão amar aí esse trabalho aí, se vocês quiserem vender. E eu percebi também que as pessoas têm muita dificuldade para colocar preço para poder vender as suas peças e ficam me perguntando. É muito difícil para mim falar o preço que vocês, né, devem vender. A dica que eu dou é, por exemplo, essa sandália, esse chinelinho aqui, ele não é original, ele é um pouco mais em conta. O original, ele é mais caro um pouco, mas a qualidade também muda, então tem essa diferença. O que você faz? Vai na busca e escreve lá preço de pantufa de crochê com chinelo na sua região. Aí você vai ter uma noção de quanto que tá. O seu modelo é um pouco diferente, tem mais acessórios, você coloca mais. O tempo que você leva, vale a pena? É uma dica que eu posso te dar. Não tem como eu falar, olha, faz por X. Por quê? Os nossos vídeos tá indo até para outros países. Então a pessoa vê e fala, nossa, tá caro, ah, tá barato, ah, não vale a pena. Então é complicado eu falar um preço. Então a dica que eu dou para você é essa. Agora eu vou falar sobre as linhas. A de polipropileno eu prefiro porque ela é muito forte. Se você tentar arrebentar ela e conseguir, provavelmente vai machucar até o dedo. Agora imagina ela 2, 3 vezes, muito forte. E outra, ela não retém água por muito tempo. E ela não muda depois que você lava. Ela nem encolhe e nem estica. Então, eu prefiro a de polipropileno. Você pode fazer de algodão, não tem essa, não tem na sua região? Pode sim, mas eu vou te dar uma dica. Você pega a linha, ela faz assim, rebenta, não faça com ela. Essa não é de polipropileno, é um barbante fino, fininho. Não faça, por quê? Aí vai arrebentar, não é os furinhos que vai soltar aqui, né, arrebentando, vai arrebentar a linha que você vai fazer a volta, né? No caso aqui, no lugar da de polipropileno. Então, faça esse teste. Tá firme? Então, pode fazer. Mas saiba que eu não conheço todas as marcas, mas pelo menos as que eu já trabalhei, ela esticou, né? Ela, depois que você lava, ela estica. Então, tem esse detalhe. Agora, olha esta pantufinha e esta. Tá do mesmo jeitinho, né? Esta eu já lavei, já secou. Esta eu não lavei ainda. Essa foi o que foi o passo a passo no vídeo aqui no canal. Tá intacta. O que que acontece com o barbante? Ele encolhe um pouco. Devido a ele estar trançado, então ele colheu muito pouco. Então o meu pé encaixa perfeitamente mesmo depois que eu lavei. Olha essa parte, ó, intacta. Ela não esticou
e nem encolheu. Foi muito pouco, porque essa linha de polipropileno, ela é maravilhosa, ela firma bem, ela é muito forte. E ela não retém água por dentro. Rapidamente a água sai, por quê? Ela não fica muito tempo retendo a água aqui assim, ó. A de algodão, de outras marcas que a gente que fizer, demora mais. Por isso eu prefiro. Pode fazer? Claro que pode. Mas eu estou mostrando para vocês esses detalhes. Agora, quer fazer ela toda de polipropileno? Perfeito. Só que aqui nesta parte você faz apenas com um fio, vai ser mais correntinhas aqui no início e você vai fazer. Na parte de cima, você vai fazer com 2 fios ao mesmo tempo, pegando este e mais um outro cone. E vai trabalhar junto com a agulha número 4 ou a 3,5. Vai ficar maravilhoso. Ela não muda depois que você lava de jeito nenhum, nem estica e nem encolhe. Eu vou mostrar para você uma que eu estou fazendo, não terminei, falta essa parte de trás, eu vou transformar ela em uma sandália. Ela já estava pronta, né? Sem crochê, tinha comprado ela, porém tirei a parte de cima e estou fazendo assim. E eu sei que ao lavar, ela vai ficar do mesmo jeitinho. Não tenho passo a passo, estou fazendo um teste para ver como fica, para me trazendo de outras formas para vocês, que provavelmente nem todo mundo vai ter essa parte. Então, vem novidade por aí. E se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, é só ativar o sininho, que assim que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber rapidamente. Agora, se você fez a pantufinha para você, seus pezinhos, e outra pessoa colocar um outro pé e for, vamos supor, maior, mais cheinho, saiba que vai dar diferença quando você calçar. Por que que eu sei? Eu tinha feito, mostrei pro meu marido e falei, olha, querido, experimenta aqui para você ver, maravilhoso. Aí ele colocou o pé, deu diferença no outro, muito pouquinho, mas deu. Então saiba desse detalhe também. Agora eu vou falar sobre as solas. Olha esta, grossinha, né, e vai afinando na ponta. Ela é mais assim, maleável. Essa é mais durinha. Ela já é quase praticamente, olha, a mesma grossura. A diferença é bem pouquinha. Dá para trabalhar também. Essa sandalinha nós já temos aqui no canal, é exclusivo. Vou deixar o link aqui abaixo para você poder fazer também. Ela tá lá na cor vermelha. Observe que essa é mais retinha. Essa já é mais arredondada. Mas todas as duas dá para fazer também essa pantufa. Esta é o mesmo, ó. Formato, ó. Ela é mais retinha. E esta arredondada. Então, esses modelinhos de chinelo dá para fazer as pantufinhas. Vou começar tirando a correia. Você tem a opção por trás com a tesoura. Toma cuidado com o dedo, põe para dentro, assim, para você fazer assim, no impacto, a unha pode bater aqui e machucar você. Então, você tem essa opção de tirar. Não vou tirar aqui com você, porque eu preciso pôr força e tirar. Mostrando é complicado. Então, você tem essa opção. Ou cortar. E esta parte você colar depois. Mas se você fazer para vender, começar, né, ter uma boa saída, dá dó ficar cortando um monte de correia novinha e jogar fora. Então, eu vou te dar uma ideia no finalzinho para você poder tampar esses buraquinhos, né? E preservar a correia. E você pode estar vendendo aí, porque tem gente que compra. A correia arrebenta e a pessoa não quer comprar um chinelo, ou não tem um dinheiro, quer tá, tá boa essa parte e a pessoa compra a correia. Você pode vender. E assim você pode estar prendendo ela, o parzinho. Olha que linda. Aí tem pessoas que compram. Elas têm até uns detalhes bonitos, não sei se dá para você ver aí os brilhozinhos nelas. Prende elas indicando, e ela já tem a marcação 39, 40, os pares 35, 36. E aí você tem essa opção. Então, eu vou mostrar cortando para você ver também, ó. Vou cortar aqui
aqui, observe que ficou uma pontinha. Você tira e acerta ela, deixando, não corta tudo, ó, assim, e reserva ela no cantinho, para no final você poder colar. Aí ela não vai ficar com essa ponta sobrando, ó. Vai ficar assim, ó. Para poder fazer a marcação toda a volta, você vai usar uma fita, assim, e vai começar a fazer a marcação. Eu cortei um pedaço dessa fita, não começa assim, ó, 1, 2, 3, 4. No finalzinho, eu cortei um pedaço e dividi no meio. Então, ela ficou assim, ficou mais fácil para mim poder fazer a marcação. Mas se você quiser fazer com uma régua ou com ela inteira, conseguir fazer direitinho, você pode. Então, para mim ficou mais fácil assim. Então, é uma dica aí, se caso você tiver dificuldade. Agora, para fazer as marcações, você pode usar uma caneta comum, de qualquer cor, desde que dê para você ver as marcações. Não usa canetões com a ponta muito grossa, porque senão depois que você passar o crochê, vai ficar as marcas do canetão. Então, usa uma caneta com ponta fininha, se for canetão. E para começar a marcar, sempre seja na mesma direção, aqui por trás. Por quê? O par também, tanto um quanto o outro, ficará na mesma direção. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui está o meio assim do chinelo. Coloco. E assim, ó, um pouquinho mais abaixo, não muito, olha. Não muito aqui na ponta, nem muito abaixo, aproximadamente no meio, você começa a fazer a marcação. Então, coloca aqui, ó, o mais próximo no meio, aqui nessa de altura. Então, você marca assim, ó, primeiro, né? Então, está aqui, próximo. Então, você vai marcar. Puxa mais à frente. Fica firme assim com o dedo e vai marcando. Ó, desse jeitinho. O meu ficou até um pouquinho claro demais, né? Então, aqui, ó. Espero que dê pra ver, olha, fica assim. Essa aqui é uma manchinha do chinelo. Mas tá aqui, ó. Venho marcando. Assim. Aí, observe que ela vai diminuindo. Então, você vai ter que ir acompanhando. Toma cuidado. Eu vou fazer até nessa parte. Vou adiantar o vídeo e volto com você. É do mesmo jeitinho. Se eu mostrar cada detalhe, um chinelinho desse leva umas 3 horas ou 4 para poder fazer. Então, o vídeo vai ficar muito longo e eu tenho que renderizar ele para poder subir para você. Mas eu vou fazer da melhor forma possível para que você possa entender. Então, eu vou fazer até aqui e volto com você. Observe que ela foi diminuindo. Então, olha como ficou. Aqui está no meio, meio também. Ela foi afinando, mas eu fui acompanhando também, olha, marcando e fui levemente descendo também, bem pouquinho, mas é importante, porque se você ir acompanhando, fazendo assim, ó, ele vai afinar, e se na hora que você furar, vai arrebentar, se você fazer o furo muito na ponta. Então, vai arrebentar até na hora que você fizer o crochê. Então, é muito importante esse detalhe. Então, você vai marcando, ó, foi afinando aqui na ponta. Então, coloque, olha, e vai marcando. Espero que dê para você ver direitinho, ó. E continua. Então, eu acredito que aqui é tranquilo. Vou fazer, ó, do mesmo jeitinho. Quando estiver chegando nessa parte,
eu volto com você aqui assim, ó, quase perto desse pontinho primeiro que foi feito. Então, chegando aqui nessa parte, o meu, olha, entre o último e o primeiro que foi feito, eu vou colocar aqui assim, ó. E ele deu certinho de 1 a 1 centímetro, ó, fechou aqui, ó. Opa, assim, ó. Eu não fiz numerações menores, mas vamos supor que aconteça que quando você fizer esse, não vai dar 1 centímetro certinho entre esse aqui que você fizer e vai ficar uma distância, né, maior que a outra. Você vem, mede direitinho e faça mais um pinguinho. Não tem problema, você pode fazer esse pulo do gato aqui, ó, nessa parte. Então, ficou a marcação desse jeitinho, não está furada ainda. Vou furar aqui junto com você, para que você possa ver. O meu eu vou fazer os furos com um furador caseiro. Meu esposo quem fez, era uma chavinha, não sei se é Philips que fala, e ele transformou a ponta dela desse jeitinho. Ele passou na maquininha lá, não me lembro agora. Na hora que a gente estiver renderizando aqui, eu escrevo aqui na tela para você. Ou você pode com uma agulha muito fininha, que é acho que é a 1. Deixa eu ver aqui, a 1.5 ou a 1. E você pode estar furando. Ó, ela fura. Ó. Você pode estar trabalhando com ela. Se você conseguir com a 2, com a agulha 2, você já pode ir fazendo com a própria agulha e puxando. Enfiou aqui, puxa a linha e pode ir fazendo, né? Dá certo também. Vou te mostrar aqui com o furador, olha. Vai encaixar nessa direção e dá uma distância, ó. Mais ou menos também de 1 centímetro até a ponta. Porque se você fura bem aqui e essa ponta sai aqui na beiradinha, não fica legal. Ou se você fura bem em cima e aqui, na hora que você passar a linha, provavelmente você por força vai arrebentar. Mas se você fazer essa distância, ó, é forte. Então, imagina todos e unido com crochê. Não se preocupe, fica muito forte. Não vai arrebentar. É lógico que com o tempo, com o uso, mas mais provável que a sola vai descascar, né? Ó, vai desgastar do que o próprio crochê. Então, olha só. Você vai fazendo assim, ó. Esse aqui eu fiz um pouco mais abaixo, ó, para você ver que você pode consertar com, ó, a marcação, ó. Pus mais abaixo, tá vendo aqui? Então, vou pôr aqui mais ou menos aqui, ó. Errei, ó. Mas tem como consertar. Então, às vezes você faz a marcação um pouco acima, um pouco abaixo. Você faz duas indicando que aqui não tá legal. Tá muito abaixo, ó. Então, e vou furando, olha. Algumas pessoas achou que é sola já furada. Não, eu furei, uma por uma. É porque o acabamento em volta fica bonito. Se você marcar bonitinho, fica, né, maravilhoso. Então, aqui, ó. Marcando, ó. Porque quando eu venho com a agulha, pra mim, facilita. Mas você pode vir direto fazendo os pontos com a própria agulha e furando ao mesmo tempo. Então, eu acredito que aqui é tranquilo. Vou fazer todos os meus até toda volta. E venho com você, ó. Espero que seja aí tranquilo e você consiga fazer. Vai ficando assim. Chegando aqui no último furo, ó, fazendo, ó, tirei. Esse aqui foi onde eu comecei, ó, com a agulha, né? Foi até de crochê. Então, fica assim. Agora, eu vou passar o crochê por toda a volta, com pontos baixos. Vou estar usando a linha polipropileno, o tex dela é o 388.
mas tem umas que o tex dela é 288, você pode usar tanto uma contra a outra. A agulha eu vou estar usando a 2.5, mas você pode estar usando a 2.2 ou até mesmo a 2. Eu tenho mais facilidade de trabalhar com a 2.5. Agora eu vou fazer os pontos baixos por toda a volta em cada furo. Mas antes disso, eu vou deixar uma ponta sobrando, uma quantidade legal. Então, independente da numeração que você fizer, 35, 36, você vai fazer 3 voltas no chinelo. Aqui está a ponta, olha. Assim, vou colocar ela aqui. Então, olha, aqui está a linha, tá assim. Chegando essa parte na ponta, uma volta. Venho de novo, 2 voltas. Novamente, 3 voltas. Deixa um pouquinho a mais. Se sobrar, é melhor do que faltar. Feito isso, eu não vou cortar a linha. Vou trabalhar daqui em diante, ó, onde eu marquei. Deixo essa parte reservada. Nós vamos fazer o acabamento com ela, para não ter que prender a linha depois e ficar várias pontinhas para a gente ficar arrematando. Então, no outro vídeo, eu ensinei fazendo assim, ó. Dar uma laçadinha, né? Colocar aqui e puxar. Só que na hora de fazer o ponto baixo, fica difícil passar nessa segunda argola. Eu achei complicado. Então, para ficar mais fácil ainda, você encaixa a agulha. Aqui escurece um pouquinho, mas é normal, viu, gente? Da borracha. Não é nem a caneta, por forçar aqui, escurece um pouquinho, é normal. Quando vem com acabamento, ela fica tampadinha. Então, vem aqui, puxo o fio assim, ó. Fica bem mais fácil, ó. Deixa ela aqui, puxa também, ó. Segura ela firme e faz um pontinho, ó. Ó. Bem mais fácil. Depois, de novo, 2 vezes, olha. E faça um ponto baixo. Assim. Então, no próximo furo, sem correntinha de separação, encaixa a agulha no furo, no próximo furo, ó, onde já está marcado. Coloca a linha assim, para facilitar para você, ó. Em vez de você fazer assim, para ficar soltando, você vem assim, ó, dá uma voltinha aqui, ó, com o dedo aqui, ó, e puxa. Fica mais fácil, olha. E faça um ponto baixo. No próximo furo, ó, ou seja, no mesmo furo, mais um ponto baixo. Encaixa a agulha, puxa a linha e outro ponto baixo. E agora, no terceiro furo, eu vou fazer outro ponto baixo. Ó, assim, puxo. Segundo ponto baixo, puxo a linha, passo nas 2 argolas. E eu vou fazer por toda a volta desse jeito. Eu acredito que não precisa mostrar cada furinho fazendo 2 pontos baixos. Tem mais coisas importantes para que eu possa mostrar para vocês. Então, eu tenho que aproveitar o tempo melhor que eu posso para poder estar passando para você. Então, olha só, fica assim. Vou fazer por toda a volta, vou adiantar o vídeo. Quando chegar nesta parte, eu volto com você. Então, no total, por toda a volta dos furinhos, contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, foram 62 furos. Com separação de 1 centímetro entre um furinho e o outro. Se você fizer 37, 38, terá menos furo. Mas isso é o de menos. O importante, independente do tamanho que você fizer, você marcando bonitinho, faça a sua pantufa. Não precisa se preocupar com a quantidade de furo. O importante é você fazer essas marcações da melhor forma possível. Então, eu vou fazer todo o meu, por toda a volta,
vou adiantar o vídeo e volto com você. Gente, semana retrasada nós estávamos com 6.000 inscritos, chegamos aí a 9.000. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, espero que esteja gostando do nosso trabalho, das dicas. E não esquece de deixar o joinha aí para nós, porque é muito importante, é através dele que alcança outras pessoas também para poder estar conhecendo o nosso trabalho. Então, chegando aqui, gente, olha, no finalzinho, ó, feitos 2 pontos baixos, eu vou encaixar ele aqui, ó, o próximo ponto baixo, fazendo, ó, assim, desse jeitinho. E a ponta, eu vou deixar a mesma quantidade que foi feita do início, ó, que eu deixei, ó, não tem essa quantidade. Você estica em cima de uma cama, um lugar que fica legal, estica, e você vai cortar a mesma quantidade. Ou você pode fazer a volta novamente assim, de novo, e deixa as duas pontas do mesmo tamanho. Tirando a medida certinha, ó, mesma quantidade, eu corto a linha. Então, eu fico aqui com 2 pontas, bem generosa, para poder fazer o trabalho. E esta, que está aqui, ó, que a gente acabou de fazer os pontos baixos, puxa ela assim, ó, para ela poder ficar presa. Puxa ela todinha. Vou puxar aqui e já volto com você. Então, aqui, ó, puxei quase tudo, ó, só para você ver, ó, olha só, puxei. Então, ela fica presa, as duas. Eu vou pegar uma das pontas, pode ser qualquer uma, e vou fazer o acabamento aqui, ó, por toda a volta. Coloquei a linha na agulha, ela é de tapeçaria. Então, você vai encontrar maior e menor. Eu não sei a numeração dela, não está escrito aqui, mas que você tenha uma noção, olha só. É de tapeçaria, não é de costura. Então, você vai comprar a menor, ou se você tiver em casa, você vai usar a menor. Então, eu coloquei assim, ó, encaixei aqui a ponta, e ela está, eu não prendi ela uma com a outra, né? Ela está solta, ó, o fio, ó. E vou trabalhar apenas com uma, que vai ficar aqui por toda a volta. Mas vou estar trabalhando com as duas ao mesmo tempo, ela está virada, assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou estar passando aqui. Aqui está a linha. Essa nós vamos fazer na parte de cima, trabalhar com ela. E esta aqui que eu tô trabalhando, olha, assim. Aqui está o fio. Vou passar ela aqui, ó. Nesses dois pontos baixos. E vou puxar o fio, assim, ó. Puxando todinho. Vou puxar o meio todo e volto. Terminando aqui, ó, de puxar, vai ficar assim, ó. Desse jeitinho. Novamente, é apenas nesse primeiro aqui, ó. Nós vamos passar 2 vezes. Passei a primeira, vou passar a segunda e puxar. Puxando. Então, aqui tem 2 fios. Mas ali ele vai ficar apenas um. Aí, quando chegar assim na pontinha, você puxa para não embolar. Presta atenção para ele não estar embolando aqui, ó. No próximo, vou passar novamente. Os 2 pontos baixos. Puxar o fio. Assim. Ó. Agora, terá uma diferença nessa parte de cima. Vou passar a agulha por cima. Não tem esse fio? Vou passar aqui, ó. Por cima. E puxo. E ele vai tampar, olha. Esses furinhos. Vai ficar assim. Você puxa bem, segura aqui, ó, com o dedo. E vem no próximo dos 2 pontos baixos. E passa. Assim. Puxa a linha. Do mesmo jeito, ó, vai passar 2 fios, mas vai ficar apenas um fio, olha.
E na medida que ele for chegando aqui, ó, olha o tanto que está. Ele vai se aproximar essa ponta. Você puxa aqui, você controla. Puxa aqui assim, ó. E ele vai subir essa ponta. Então, feito isso novamente, vem por cima dessa linha, assim, ó. E puxa. E ele vai fazer isso aqui. Se você não quiser fazer esse acabamento e deixar desta forma, fica legal também. Mas se você quiser fazer assim, é dessa forma. Se não quiser, não precisa deixar esse tanto de fio, apenas uma só, para você poder fazer a parte de cima, que a gente vai vir aqui com o crochê, que é o barbante. Então, nós vamos prender o barbante com a linha de polipropileno. Então, continuando, olha, está aqui, né, olha. Vou passar novamente os 2 pontos baixos, assim, e puxo. Venho com a agulha por cima e passo. E ele vai ficando assim. E eu vou fazer por toda a volta do mesmo jeito. Se você tiver dúvida, volte o vídeo e vê esse início que eu estou ensinando. Super fácil, gostoso. Na hora que você termina, fala, nossa, que lindo. Foi eu que fiz. Então, eu vou terminar, adianto o vídeo e volto com você quando chegar nessa parte aqui. Feito toda a volta, chegando aqui no finalzinho, aqui está a ponta ainda, eu jogo ela de ladinho aqui. Faço aqui, ó, novamente, onde foi feito 2 vezes o ponto, ó, faço aqui. Passo nos 2 pontos baixos. Desse jeitinho. Venho por cima. E puxo. Assim. Venho com a agulha, aqui, ó, por dentro, ó. E jogo ele para cima, a linha. Assim. Venho aqui, ó, nessa parte de dentro, por cima, e prendo ela. Por quê? Vai vir a linha de barbante por cima e vai tampar. Então, eu vou rematar ela aqui por cima. Desse jeitinho. Vou fazendo uns nozinhos. Assim, ó. Puxo. E vou escondendo aqui. Como ela é de polipropileno, você que nunca trabalhou com essa linha, ela tem que ser queimada nas pontinhas. Mas não se preocupe, que ao queimar, ela não solta. E você deixa uma pontinha assim, ó. Deixa eu ver se dá pra você ver bem, olha. Assim. E queima essa pontinha. Assim, ó. Bem devagarzinho, com calma, senão não pode queimar as outras partes, né? Então, ela fica desse jeitinho. Aí, vai vir com o forro aqui do crochê do barbante e ela fica escondidinha aqui por dentro. Então, ficou assim o trabalho. Ficou essa lindeza de acabamento. Feito esta base juntinho com você, eu vou trocar, mas é do mesmo jeitinho. A quantidade de furos, a diferença é uma a mais, eu não sei se é por causa dessa parte reta, mas a numeração é a mesma, 39 e 40, então não precisa se preocupar. Mas é porque o próximo vídeo será feito a pantufa fechadinha, na parte da frente todinha, será desta cor. E feito nesta base. Então, já vou deixar adiantado o vídeo
quando eu vim no próximo, vai estar o link lá abaixo para você poder vir aqui neste, bem explicadinho. Eu espero ter falado tudinho, tirado todas as dúvidas para você poder fazer sua pantufa perfeitamente. Vou estar trocando de linha, é o barbante número 6 e a agulha será a número 4. Aqui está. Eu vou deixar uma ponta para iniciar, do tamanho mais ou menos da agulha, para fazer o arremate. Se você quiser trabalhar com o barbante número 8 também, eu acredito que dê certo. Não fiz ainda, mas eu acredito que dê. Vou iniciar aqui com uma laçadinha. Essa aqui não conta como uma correntinha, é apenas para a linha ficar presa, você que é iniciante, começando agora aí no crochê. Eu vou fazer a primeira correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meu ponto, talvez você pode estar fazendo aí o 39,40, mas se o seu ponto for mais apertado, pode ser que precisa de ser o 9 correntinhas. Se for mais do que o meu, porque a tensão dos pontos muda de artesã para outra. Tem umas que é mais apertadinho, soltinho e mediano. O meu é mediano. Então, pode ser que você tenha que aumentar ou diminuir uma correntinha. No meu ponto, 8 correntinhas aqui é o suficiente para poder estar fazendo o meu chinelo. Agora, se você estiver fazendo numeração menor, eu não sei lhe dizer quantas correntinhas será. Você vai ter que fazer e medir aí no seu chinelo. Vou fazer aqui os pontos baixos e vou te falar mais ou menos como você vai medir. Então, aqui, ó, você vai pular a primeira correntinha, a segunda, na terceira correntinha, eu vou passar a agulha apenas em uma argola. Porque tem 3 aqui, ó. Não vou pegar nas duas, passando nas duas. Apenas vou passar a agulha em uma argola. Assim, ó. E faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. E assim eu vou fazer ponto baixo em cada correntinha. Até a última, olha. Então, eu vou ter aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Depois de ter feito as correntinhas, os pontos baixos, você vai fazer aqui, ó. Vai colocar no chinelo, vai deixar esse espacinho aqui e este de um tamanho assim, de um ponto, dos pontos baixos por toda a volta. Porque ainda vai ter um aumento na segunda carreira. Então, ela vai acrescentar aqui um pouquinho a mais. Então, você vai fazer subindo, sempre deixando esse espacinho aqui para os pontos baixos. Feitos os pontos baixos, no total são 7. Vou fazer 2 correntinhas, vou virar o trabalho. Então, aqui tem 2 correntinhas considerando um ponto baixo. Geralmente é uma correntinha, mas eu prefiro colocar 2, facilita para mim quando eu vou pegar o último ponto. Então, aqui, ó, ponto baixo e 2 correntinhas. No mesmo lugar, não vou vir no próximo, no mesmo, passando apenas em uma argola, agulha, vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Então, terá um aumento. No próximo ponto baixo, eu vou passar a agulha apenas em uma argola e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Ficou faltando 2 pontos baixos, ó, as 2 correntinhas, ponto baixo. Então, aqui, ó, quase na última, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E nesse último pontinho, eu vou pegar nele, vou passar a agulha, ele é mais complicadinho, né? E vou fazer aqui assim, ó. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. E vou fazer um ponto baixo.
Então, no total, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Na terceira carreira, não vou fazer aumento, porque esta quantidade será o suficiente para mim até chegar nessa parte que terá aumento. Você observe que ele fica mais largo. Então, aqui praticamente é da mesma largura. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, viro o trabalho, não vou fazer no mesmo lugar, vou fazer no próximo ponto baixo, aqui, ó. No segundo a gente não fez aqui, vai ter aumento. Se eu fizer aqui de novo, vai ter outro aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, ele vai seguir reto, ele não vai crescer, ele vai seguir reto. Então, eu vou fazer ponto baixo, ó, 3, 4 pontos baixo, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na segunda carreira eu tive 7, na terceira eu vou ter 9. Por quê? Ou seja, na primeira eu tive 7, né? Aqui nessa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na terceira, 9 pontos baixos. Então, vou seguir com 9 pontos baixos. Mas você vai colocar no seu e ver se é o suficiente esses pontos baixos. Olha, ficou aqui a ponta, também aqui sobrando, e aqui também, ó, tem que começar daqui, ó, não aqui. Deixa esse espacinho daqui em diante, porque depois vai ter os pontos baixos por toda a volta. Então, vou seguir aqui fazendo até nessa parte, todos de pontos baixos, desse jeitinho, ó, se tiver dúvida, é só voltar o vídeo, ó, viro. Não vou fazer no primeiro, no próximo, que se eu fizer aqui vai ter aumento. E vou seguindo fazendo pontos baixos em cima de cada ponto baixo. Terá 9 pontos baixos, mas no seu pode ser 8, pode ser 10. Você vai ter que medir no seu, por quê? Por causa da tensão de pontos e também a questão de tamanho da sola. Vamos supor que você esteja fazendo aí menor, então pode ser aí que você tenha que diminuir. Então, o importante é você deixar esse espacinho aqui, belezinha? Então, vou fazer as carreiras até aqui, nessa parte, que será a parte do aumento, e volto com você. Terminei de fazer as carreiras, no total, 15. Vou contar com você, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas pode ser que no seu seja no 14, no 16. Então, você vai medir assim, ó, colocando, ó, deixou o espacinho, bacaninha. Esse aqui, ó, onde tem os pontos, praticamente fica marcado, ó. Os pontos baixos aqui, ó, é a volta que a gente vai fazer de pontos baixos, certinho. Mas quando chega nessa parte, você observa que ele é mais largo. Então, vai ter um aumento aqui. Se no seu ponto for o mesmo que o meu, tá dando certinho, o chinelo for do mesmo formato, você vai voltar o vídeo e vai fazer no segundo chinelo do mesmo jeito. Mas, se der diferença nos seus pontos, é muito importante você anotar no papel. Quantos que você fez aí na primeira carreira? 7 pontos baixos? 8? 9? Anota no papel. Segunda carreira, primeira carreira, tantos pontos baixos. Na segunda carreira, foi feito um aumento, você escreve lá. E você vai fazendo os pontos baixos. Feitos os pontos baixos, quantas carreiras que foi feito no seu? Anota lá. Na próxima carreira, em qual numeração de carreiras que você vai fazer um aumento? Anota lá. Por quê? Para você fazer o segundo. Se você for bom de memória, parabéns, porque eu esqueço. Então, você vai fazer desta forma para não esquecer, para fazer o seu segundo chinelo. Então, feito essas carreiras, que são 15 de pontos baixos,
Na próxima eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer um aumento. Aqui, ó, não vou fazer no próximo ponto baixo, vou fazer no mesmo lugar. Pegando apenas uma argola, passando a agulha apenas em uma argola. E vou fazer um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No outro, ponto baixo. E assim, vou fazer ponto baixo em cada ponto baixo. Desse jeitinho, olha. Quando chegar aqui faltando 2 pontos baixos, no próximo eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E no último, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Faço 2 correntinhas, viro o trabalho. Não vou fazer no mesmo lugar, vou fazer no próximo, porque nesta carreira não terá aumento. Apenas na última aqui que eu fiz teve aumento. Então, nessa, vou seguir reta, porém com 2 pontinhos a mais. Coloca um marcador indicando que essa é a carreira que você fez o aumento, para ficar mais fácil para você contar nas carreiras seguintes, para não ficar contando daqui o tempo todo, você vai contar que você está aqui, ó, na 16ª carreira que você fez o aumento. Um pedacinho de linha também, se você não tiver um marcador. E vou fazer pontos baixos até chegar na carreira 21. Então, vou fazer desse jeitinho, ó, não terá aumento. Vou fazer 2 correntinhas, viro o trabalho. Não vou fazer no mesmo lugar, no próximo, ponto baixo. Então, vou fazer algumas carreiras e volto com você sem aumento. Daqui em diante, ó, depois desse aumento, essa próxima, daqui em diante, sem aumento, até na carreira que eu ver que vai precisar fazer aumento e eu te falo. Feito as carreiras, lembre que o marcador, né, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras. Seguir reto. Olha como está ficando. Teve aumento aqui, na 16ª carreira. Segui reto. Mas ele ficou um pouquinho mais largo. Então, agora, vou fazer mais um aumento. Faço a correntinha, viro o trabalho e no mesmo lugar, aqui, não vou no próximo, e vou fazer um aumento. Do mesmo jeito, eu vou fazer quando chegar no último, quase no último, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ó, no mesmo lugar. E vou fazer no último pontinho um ponto baixo. 2 carreiras, viro o trabalho. Não vou fazer no mesmo, vou fazer na próxima. E ele vai seguir reto. Porém, 2 pontinhos a mais. Então, vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, 8, 9, 10, né? Tá agarrando aqui. Ah, consegui. 10, 11, 12, 13 pontinhos, pontos baixos. Faço 2 correntinhas, viro o trabalho e vou seguir reto. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras e volto com você. Ele vai ficando assim, ó. Desse jeitinho. Você lembra que sempre tem que deixar esse espacinho aqui pro ponto baixo, os pontos baixos. E vou fazendo assim. Feito mais algumas carreiras,
Aqui está o marcador, né, da 16ª, então 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. Agora vai ter a parte da diminuição. Observe que ele é mais larguinho aqui e começa a diminuir. Então, vou acompanhar o formato dela. Então, vou virar o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, não vou fazer duas correntinhas, vou pular esse primeiro, não vou fazer as duas. Venho aqui, ó, passando nas duas argolas e faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer duas correntinhas e vou pegar apenas uma argola na próxima, desse jeitinho, ó, e vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo novamente, desse jeitinho. E no último ponto, eu não vou fazer. Pulei aqui o primeiro, no último, não vou fazer. Então, eu vou ter uma diminuição em cada ponta, que está ponto baixo nessa correntinha, as duas, ó, uma correntinha, duas correntinhas. Não vou fazer nela. Então, vai ter uma diminuição. Vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer aqui, ó, ponto baixo, ó. Não vou pular, não vou fazer uma diminuição, vou seguir ponto a ponto. Então, duas correntinhas, ponto baixo, no próximo ponto baixo, passo apenas em uma argola e faço um ponto baixo. Então, ponto baixo, e vou fazer até no último ponto baixo. Então, vou seguir fazendo desse jeitinho reto, sem aumento, sem diminuição. Ó, o último eu vou fazer. Então, essa parte da diminuição, essas duas carreiras, tá a mesma quantidade. Vou fazer duas correntinhas, viro o trabalho e vou seguir fazendo. E volto com você. Então, foi feito aqui mais os dois pontos baixos. Estou na mesma carreira que eu acabei de mostrar. Depois da diminuição, ó, primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. Observe que aqui dá ele é reto, mas levemente uma ponta. Então, vou seguir fazendo ele, olha só. Está assim. Aqui fica um pouquinho à toa, ó, não se preocupe, porque ele vai esticar. É muito importante também para ele ficar bem firme, não ficar frouxo, né? Porque se fizer também muito largo, quando for prender, ele vai ficar essa sobra. Então, é muito importante ele ficar bem esticadinho. Não liga para isso se ele tá muito aqui certinho. Tem que ficar tão certinho, não. Não tem problema ele ficar um pouquinho a mais, não. Ainda vai ter os pontos baixos e na hora de puxar, ele estica. Então, feito aqui, ó, chegando nessa parte, observe que ele é um pouquinho mais, né? Olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer meio ponto alto. Laço a linha. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Laço a linha, meio ponto alto. Laço, meio ponto alto. Mesma coisa, meio ponto alto. No último, meio ponto alto. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Então, ele vai ficar neste lado assim, ó. Aqui assim. Então, se ele vai ficar desta forma, você vai fazer as duas correntinhas e vai voltar fazendo pontos baixos. Do outro, você vai fazer assim, virar, porque essa ponta é um pouquinho a última carreira, né? Então, você vai seguir do outro chinelo e vai fazer as duas correntinhas e vai vir nessa direção. Então, tá assim, duas correntinhas, vai vir por esse lado. Se for no outro, duas correntinhas e segue neste lado. Por quê? Para ficar o acabamento perfeito na hora que você fechar. Então, ele está assim. Eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha e vou fazer de novo os meio ponto alto.
novamente. Por quê? Para ele se ajeitar aqui bacana na peça. Vou fazer meio ponto, meio ponto. Onde tem os meio ponto alto, faço meio ponto alto. Onde tem ponto baixo, faço ponto baixo. E assim, ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Quando chegar na pontinha, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Um no mesmo lugar, mais outro. 2 pontos baixos, para dar uma leve arredondada na ponta. Então, cada carreirinha de pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Ponto baixo, ponto baixo. Na parte que diminuiu aqui, tem um pouquinho maior, ponto baixo. E assim eu vou seguindo por toda a volta. Vou fazer essa carreira até chegar na pontinha e volto com você. É do mesmo jeito. Ó, desse jeitinho. É só voltar o vídeo aqui nessa parte. Vou fazer até na pontinha. Terminei de fazer essa parte, chegando nessa pontinha. Eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Também para arredondar ela. Essa ponta, já vou escondendo ela aqui. Desse jeitinho. Quando chegar bem no meio, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Porque ela vai dar também uma leve arredondada aqui, ó. E vou fazendo. E aqui nessa beiradinha também, do mesmo jeitinho, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. E vou fazendo. É muito importante, ó, não pega apenas um fiozinho assim, ó. Essa aqui é a ponta, né? Olha, não pega. Não passa a agulha assim, ó. Porque senão vai ficar cheio de buraco na hora de fazer o acabamento, porque esse buraco vai ficar parecendo chinelo, né? Ou então não fica legal. Então, pega 2 fiozinhos assim, ó. Aqui assim, ó. Esses 2 fiozinhos, ó. 2, 3, se precisar. E faz, ó. Aqui tem, mas é bem pouquinho. Então, você vai fazendo desse jeitinho. Vai fazendo. Vou fazer o meu aqui também. Quando chegar nessa parte, eu volto com você de novo. Chegando no finalzinho, faço um ponto baixíssimo na segunda correntinha que foi feita de início. Faço assim. Corto a linha, deixando uma ponta para fazer o arremate. Puxa ela assim, não faça a correntinha. Vem aqui, ó, com a agulha por trás e puxa ela assim. E faça o remate dela. A pontinha desse jeitinho. Você que é iniciante, o barbante não precisa queimar, apenas a de polipropileno. Faça desse jeitinho. Corta a ponta, deixa uma pontinha a mais, né? E aqui já foi passada, apenas um nozinho. Fica legal. Corta. Desse jeitinho. E deixa desta forma. E ele vai ficar assim, ó. Então, não se preocupe se aqui ficou uma beiradinha ou outra. Isso ele vai se ajeitar na hora que fizer o fechamento aqui, ó, com a linha polipropileno. Agora, se você quiser passar cola, você fica à vontade. Eu não fiz ainda e não sei lhe dizer como vai ficar. Mas eu imagino o seguinte, eu preciso dele à vontade para ele poder esticar. Ele vai fazer isso aqui, ó, se ajeitar direitinho na peça. Se você fazer a medida corretamente, fica perfeito, não sobra, não fica em excesso, nada. Está aqui a prova, lavei, ó, intacto, maravilhosa, perfeita. Agora,
Se passar a cola, ela vai... Se você deixar endurecer, você não vai conseguir trabalhar. É o que eu imagino. Pode ser que dê certo. Se você fizer, deixa aí nos comentários aí para os pessoal saber. Então, eu imagino o seguinte. Se endurecer, como que eu vou pregar aqui em volta? Se tiver mole, você vai que você consiga. Essa parte, a tendência dela é endurecer esta parte. Ela vai ficar dura. Por quê? Eu já fiz vários trabalhos com cola. Fiz uma linda luminária, ela ficou muito dura, passando apenas o quê? Cola branca. Imagina se for outros tipos de cola. Então, você vai pisar, ela vai ficar dura. Então, eu não sei como ficaria um trabalho aí com cola. Aí fica a sua escolha aí, se você quiser fazer. Deu super certo fazendo desta forma. Aquela outra parte da linha, coloquei na agulha do mesmo jeitinho que eu fiz o acabamento, olha. Da mesma forma, coloquei na agulha, é a mesma, não muda. Olha a importância de fazer os pontos baixos todo na mesma direção, né? Por quê? Olha que gracinha que fica. Fica desse jeitinho. Se fizer ao contrário, não fica legal. Então, ele fica perfeito nesta direção, os pontos. Eu vou prender ela na ponta, o barbante aqui, ó, com essa linha. Se você não tiver um marcador, você pode colocar uns pedacinhos de linha. Se você quiser, você coloca outro aqui assim. E vai prendendo. Pega essa parte também, ó, coloca aqui assim. Para facilitar enquanto você fizer aí os pontos, a união, né, entre o barbante e a linha de polipropileno. Se o seu ficar um pouquinho menor que o chinelo, não se preocupe, é melhor ainda, é assim mesmo. Não pode sobrar nem de um lado e nem do outro. Assim, ó, sobrando tanto de altura quanto de largura, que não é legal. Ele vai se achegando e fica melhor, que ele fica bem esticadinho. Se você fazer em excesso, aí sim vai ficar essa, né, sobrando desse jeitinho, não é legal. Então, olha só. Fica bacana desta forma. Agora, eu vou unir assim, ó, puxo ela. Venho com a agulha. Nesses pontos baixos aqui, ó, da linha de polipropileno, eu venho no meiozinho certinho, pegando as duas argolas. Não é nenhuma de baixo, nem a de cima. Vou passar a agulha nas duas argolas, desse jeitinho. Então, vem aqui, ó, passando no ponto baixo da linha de polipropileno, venho passando nas duas argolas e puxo a linha. Puxo assim, ó, puxando. São o quê? Dois fios, mas vai ficar apenas um fio só. Fica super forte, não precisa se preocupar. Venho aqui por cima, ó, não venho aqui por baixo novamente, porque senão a linha vai ficar assim. O acabamento não vai ficar legal, olha só. Assim. Venho no próximo, passei aqui no ponto baixo, venho no próximo, pegando, ó, passando nas duas argolas, de cima para baixo, pegando aqui no ponto baixo da linha de polipropileno. Não se preocupe ser um de cada. Esse que é mais importante do que o de baixo. E se precisar passar no mesmo lugar, a agulha, não se preocupe. O importante é os pontos de baixo, toda a volta do chinelo. Então, a linha costuma, às vezes, enrolar um pouquinho. Vem assim, ó, com calma. E puxa. Dá super certo, ó. Vai fazendo assim. Firme, dá uma puxadinha. Vem agora de baixo para cima, no próximo ponto. É muito importante você passar em todas para poder ficar preso. Então, vou fazendo desse jeitinho, ó. Enrola, fazendo com calma. Se você fazer muito rápido,
vai ficar dando nó, você vai ter que ficar desenrolando a linha e é muito ruim. Então faz com calma, olha só. Fica assim. Venho aqui, ó, de cima para baixo, passo novamente e vou fazendo assim. Então vou fazendo aqui, ó, até chegar nessa parte que eu acredito que não tem necessidade. Chegando nessa parte eu volto com você. É tudo do mesmo jeito, mas para não tenha nenhuma dúvida, eu vou fazer com você. Eu vou mostrar essa parte também que eu esqueci de dizer. Enquanto você estiver fazendo aqui, ele costuma descer um pouco. Então você sempre observa isso aqui, ó, puxando e fazendo os pontinhos. E outra, não pega apenas um fiozinho da linha de a linha polipropileno. Procura pegar sempre passando em 2 pontinhos assim, ó. E nunca pega aqui, ó, porque senão o acabamento não vai ficar legal depois. Olha que gracinha que fica. Se você passar aqui, vai ficar cheio de emendas em volta e outras não, outras assim, não vai ficar bacana. Então, é uma observação aí para você poder fazer, olha. Fazer bacana aí o seu trabalho. Então, vou fazer até nessa parte e volto. Olha como está ficando o acabamento, olha, maravilhoso. Os pontinhos, os pontos baixos, olha como fica. Chegando aqui na pontinha, parece que não vai dar certo, olha, fica menor, não se preocupe, fica perfeito, é melhor ainda, porque ele vai esticar assim, ó, ele se ajeita direitinho, perfeitamente no chinelo. Olha como é que ele fica, certinho. Então, não se preocupe. Então, chegando nessa parte, olha, eu vou fazer do mesmo jeitinho. Ó, ele não tem nada dentro, ó, solto, ó. Perfeito. E eu vou fazendo do mesmo jeitinho, ó, passando. Parece ser difícil, mas não é, porque eu tenho que fazer bem devagarzinho aqui com você e ao mesmo tempo mostrando aqui, ver se tá saindo direitinho aqui para você no celular, gravando, né? Então, olha só. E você vai fazendo assim, por toda a volta, até chegar nessa parte. Não vou mostrar porque eu acredito que não tenha necessidade. É assim, ó, do mesmo jeitinho. Vai puxando. Quando chegar nessa parte, você puxa assim. Na hora que você for vindo com o fio, ele mesmo já vai se ajeitando. Mas eu vou fazendo aqui, vou fazer até aqui e volto com você para te mostrar. Ó, feito. Olha como fica. Chegando aqui, vou tirar um marcador. E vou continuar. Olha, ele vai fechando perfeitamente. Bem, com fio. Com o dedo assim, ó, para evitar de ficar embolando. E puxa. Vem aqui de baixo para cima. E puxo o fio. Tá vendo? Perfeito. E assim, ó, olha lá, ó. Ele vai fechando. Coloca aqui. Dedo. Puxa. De baixo para cima, novamente. Puxa o fio. E assim vou fazendo até o final. E ele se ajeita ao chinelo. Chegando no finalzinho, olha, os últimos pontinhos. É da mesma forma. Ele sempre pegando nessa parte redonda, ó. Ele parece, ó, que não vai dar certo, ó. Você estica ele, fica perfeito. Então, vou fazer aqui, ó, pontinho, pegando da mesma forma. Puxando, ó. E ele chega no lugar. Por isso que a linha de polipropileno, ela é maravilhosa, porque se for uma linha muito fraca, até na hora que estiver fazendo assim, ó, puxando, ela vai arrebentar, né? E assim, ó, finalizando aqui.
Sobrou uma quantidade bacana de linha, não vou cortar, eu vou deixar ela aqui preparada para no próximo vídeo a gente fazer juntinho aí essa parte de cima da pantufa que vai ser fechada igualzinha a essa, porém tem uma diferença aí nos pontos para poder fazer aqui na parte da frente. Fechar, né? Ficar fechadinha, tampada aí os dedinhos da frente, dos pés. Então, eu vou deixar esta ponta, não vou cortar ela, vou deixar ela aqui, desse jeitinho. Então, fica assim, gente, olha, que linda, perfeita, ó, você faz assim, ó. Se você fizer assim e ficar em excesso, aí tem que desmanchar e fazer de novo, não pode ficar em excesso, ó, ó. Perfeito, ó. Não tem excesso nenhum de linha. Maravilhoso, ó. Se ficar sobrando, aí sim não fica legal. Perfeito. Agora, para você que não quer cortar a correia, tirar ela inteira e vender, eu vou te ensinar a fazer para como tampar essa parte e ficar bonitinho, para que você possa vender aí um trabalho maravilhoso. Então, tenho aqui o mesmo fio, que é a de linha de polipropileno. Eu vou iniciar aqui, ó, é a agulha, a mesma agulha, 2,5. Eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha e vou contar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha. Primeira, segunda, terceira, a quarta. Fecho com ponto baixíssimo. Eu vou fazer 1, 2 correntinhas, laço a linha. Nesse meiozinho aqui é bem apertadinho, mas tem que ser assim, ó. E vou fazer, ó, meio ponto alto, que eu vou ter 2 meio ponto alto contando com as 2 correntinhas. Laço a linha, no mesmo lugar eu vou fazer mais outro ponto, meio ponto alto, 3 meio ponto alto. No total eu vou fazer 8 meio ponto alto. Então tem 4, 5, 6, 7, 8 meio ponto alto. E essa aqui já vou escondendo, né, ela por dentro aqui, enquanto faço os pontos meio ponto alto. E fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha, deste jeitinho. Feito isso, você puxa e deixa uma parte aí, uns 30 centímetros aproximadamente, corta a linha, puxa esse fio, ó, desse jeitinho, passa aqui, ó, mais um, desse jeito. Esta, eu escondo ela, faço um pequeno rematinho aqui, ó, ela já está bem presa, porque foi feita as correntinhas, e depois ela ainda ficou escondida aí debaixo dos pontos baixos. Então, faço desse jeito, corto o excesso, queima aqui a pontinha, ó. Assim. E fica desse jeito, olha. Coloco ela na agulha, venho assim, ó, passando aqui assim, uma vez só aqui pro fio vir aqui pro meio aproximadamente, ó, desse jeitinho. E ficou assim. Passa uma cola bacana e forte, de uma forma com calma, para não passar do outro lado. Depois que passar aqui, ou até aqui, ó, na parte, ó, dessa parte, você vem, primeiro faça isso aqui, ó. Faça isso aqui, ó. Passa a cola ali, passa a cola aqui. E tampa, assim, ó. Depois você vem com os pinguinhos, se for de cola de pingar, você pinga um pouquinho. Isso aqui endurece, fica perfeito. Olha só que lindo. Maravilhoso. Aí não precisa cortar, ó. Fica bem rente, olha só. Não precisa cortar a correia. Vem com essa ponta,
para ficar mais firme ainda, ó, no mesmo lugar. Faça antes de colocar essa parte que vai fechar, né, que é dos dedos. Essa aqui não tem problema, que ela, se deixar por último, não tem problema, que dá para fazer aqui ainda. Mas essa vai ser fechada. Então, você faz antes de fechar essa parte, para ela ficar toda tampadinha. No mesmo lugar, ó, que saiu o fio, não vai no próximo ponto, porque senão vai ficar parecendo fio. No mesmo lugarzinho, ó, que assim, deixa eu ver se dá pra ver, peraí, direitinho, aqui, ó, mesmo lugar, ó. Você vem, que assim, ó, e puxa lá pra parte onde está a linha de polipropileno. E faça uns nozinhos assim, ó, fazendo. Faça um nozinho, corta e queima. Bem pouquinho aqui, ó, na beiradinha. E você vai ter aí, ó, um fechamento perfeito. Ela vai colar e vai ficar maravilhoso. Eu espero ter tirado todas as dúvidas que foram necessárias aí para vocês poderem fazer lindas peças comigo. É até bom que eu vou deixar aí prontinho. Não preciso repetir nos próximos vídeos e vou sempre deixar o link lá para vocês virem neste vídeo para poder estar fazendo esta parte do fechamento. E essa parte do forro serve para qualquer tipo de linha. Se você fizer com a linha de polipropileno, você vai ter que fazer apenas mais correntinhas e mais pontos baixos, né? De quantidade assim de largura. A diferença muda é apenas nisso, mas o processo é o mesmo. A lã, eu vou estar falando no próximo vídeo. Eu também fiz uma pantufinha fechada na frente com a lã e eu vou te falar vantagem e desvantagens de trabalhar com a lã nesse tipo de trabalho. Então, aqui está o vídeo do fechamento aí do forro no chinelo, de uma forma bem explicadinha, para não ter nenhuma dúvida aí para você fazer esta base. Vou ficar por aqui, um forte abraço e até a próxima.